Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o profeta, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para reconstruir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo o sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a reconstruir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredade, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Queridos, esse texto que nós lemos é a introdução do livro de Esdras, que era um dos escribas, do povo de Judá, o povo de Israel, que se encontrava no cativeiro da Babilônia. Um período muito difícil em que o povo de Israel vivenciou por conta da sua desobediência, por conta da idolatria, e na verdade nós podemos fazer uma correlação daquele tempo vivido por Israel com o tempo que nós vivemos hoje. O Israel de Deus somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Quantas vezes nós desobedecemos ao Senhor, quantas vezes nós cometemos pecados de idolatria, mas muitas vezes por conceitos que nós construímos e que se tornam deuses, entre aspas, nas nossas vidas, e que portanto nós os adoramos. Até mesmo coisas que Deus aprova, mas que Deus não colocou como sendo o primeiro lugar das nossas vidas. Por exemplo, seu casamento, sua família, é bênção de Deus para você, é projeto de Deus para você, Deus aprova e Deus quer o melhor, mas não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. E muitas vezes Deus permite que a gente venha viver alguns cativeiros, como Israel viveu naquele tempo. E foram 70 anos lá na Babilônia. Nabucodonosor, citado aqui no texto, era o rei da Babilônia, que Deus usou para que entrasse em Israel, depois em Judá, cuja capital era Jerusalém, e que a dominasse, que a destruiu os muros de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, levou cativo todo o povo, levou os utensílios considerados sagrados que estavam no templo de Jerusalém, aquele que tinha sido construído por Salomão, e o pior, colocou todos aqueles utensílios no templo do deus Dagon, que eles adoravam. E assim, a gente percebe que Israel foi conduzido ao caos, a uma crise, não só social, como política, tudo isso com origem espiritual. Porque Israel não teve compromisso com a aliança que Deus havia estabelecido com ele. Israel, enquanto nação, precisava passar por aquele tempo de correção, por aquele tempo de ajuste, por aquele tempo de disciplina. E nós aprendemos na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, a palavra nos diz que se estamos sendo disciplinados por Deus, nós temos que olhar essa ação de Deus sobre nossas vidas com bons olhos, porque qual o pai que ama o seu filho e que não o disciplina, e que não o corrige? Não somos filhos bastardos, como diz a carta aos Hebreus, nós somos filhos de Deus. Não temos um pai
que cuida de nós, que tem compromisso conosco. É sobre essa visão e perspectiva que a gente tem que olhar o que aconteceu com Israel durante 70 anos lá. Mas o texto começa falando que no reinado do rei Ciro, já não é mais o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. A história nos conta que houve um momento em que, assim como Deus tinha designado Nabucodonosor, levantado o Império Babilônico para agir sobre Israel e corrigir os seus filhos, agora Deus levantou o Império Medo-Persa. E foi um rei da Pérsia, Ciro, que assumiu o seu reinado. E diz o texto que a primeira coisa que ele fez foi ser visitado por Deus, ouvir a sua voz e obedecer. Interessante que Ciro não era de Judá, não era rei do povo de Deus, mas ouviu a Deus e obedeceu ao Senhor. E uma das lições que a gente vai aprendendo ao longo dessa história é o tema a soberania de Deus. A soberania de Deus sobre o tempo e também sobre os corações das pessoas. O que significa soberania? Soberania é um ato de exercer uma ação poderosa de última instância sobre a vida de alguém e sobre as outras coisas. Pode ser pessoas ou coisas. Deus é soberano, Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre o universo, Ele tem poder sobre pessoas, Ele tem poder sobre seus corações. Ele fala por meio de sonhos que são involuntários, Ele fala por meio da natureza. A gente consegue ouvir a voz de Deus de diversas formas, e a Bíblia conta diversos casos, de diversas maneiras, através das quais Deus falou. No texto sagrado, no qual nós meditamos, Jesus ainda não tinha sido revelado, mas Deus falava por meio dos profetas. E Deus tinha falado ao povo de Israel por meio de Jeremias. Se os irmãos olharem Jeremias no capítulo 25, versículo 11, ele tinha dito que haveria de ter um tempo de exílio de 70 anos. E justamente quando acabou aquele tempo, Esdras, escriba, quem era um escriba? Alguém que fazia cópias das escrituras e, portanto, era uma das pessoas que mais conhecia as escrituras sagradas. Esdras, o escriba, começa registrando em seu livro que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Então, no livro de Jeremias a gente encontra a profecia, no livro de Esdras a gente encontra o cumprimento daquela profecia. Ele diz que o Senhor despertou o coração de Ciro, o rei da Pérsia, alguém que não tinha aliança com Deus, a aliança de Deus com os homens era restrita ao povo de Israel, os descendentes de Abraão, mas Deus visitou o coração daquele rei. Isso é soberania. E Deus não abre mão da sua soberania. E diz que Ciro proclamou um edito real, ou seja, um decreto, falando acerca da vontade de Deus. É interessante como que Deus não abre mão do controle do tempo e do controle do coração das pessoas também. Com relação ao controle do tempo, a gente sabe, e nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Mas com relação aos corações das pessoas, existe um outro conceito paralelo a esse, irmãos, que é o conceito de livre-arbítrio. Ou seja, apesar de Deus não abrir mão da sua soberania, Ele tem uma regra de deixar que as pessoas tenham liberdade para decidirem por si, fazerem suas escolhas, tomarem suas decisões. Mas existem coisas que Deus escolhe por nós. É o exercício da soberania dEle sobre nossas vidas. Ou seja, até mesmo para honrar o compromisso e a aliança que Ele tem conosco. Então, se você entregou a sua vida a Deus por meio de Cristo, você está dando a direção da sua vida para Ele. Então, de repente, apesar de você estar querendo que alguma coisa venha acontecer, de repente você vê algo diferente acontecendo. É aí que a gente percebe o quanto é importante a nossa intimidade com Deus, a nossa permanência em comunhão com Ele, porque é isso que vai ancorar, é isso que vai dar certeza a gente
de que o que está acontecendo, apesar de ser diferente daquilo que nós gostaríamos que estivesse acontecendo, é o melhor para nós. É o exercício da soberania de Deus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras palavras, daqueles que têm aliança com o Senhor e que permanecem nessa aliança. A gente percebe que existem situações, Deus intervém, e Deus determina a sua vontade. Isso acontece no presente e acontece com relação ao nosso futuro também. O povo de Deus, o povo de Israel, e aqui especificamente Israel do Sul, que era chamado de Judá, que reunia as duas tribos, Judá e Benjamim, por isso que o texto cita esses dois nomes, ele estava vivendo um tempo de intervenção de Deus na vida deles. E para que se cumprisse a promessa do Senhor, esse tempo agora haveria de ser um tempo de bênçãos. E entendam bênçãos como sendo um tempo de recomeço, um tempo de reconstrução e um tempo de restauração. Quando a gente vê a história de Israel, analisando este período que ela passou de exílio e agora de libertação desse cativeiro, de volta para a sua terra, a gente precisa observar sobre o tema principal, que é Deus cuida dos seus, honrando suas promessas, zelando pela sua aliança, independente da vontade dos seus, mas o Senhor vai dar aquilo que é melhor para eles, mesmo que lhes custe dor, sofrimento, nessa vida aqui. Mas quando a gente pensa que a dor e o nosso sofrimento nessa vida aqui são para que a gente não viva a eternidade, ou seja, o que virá depois dessa vida aqui em dor e em sofrimento, ou seja, mais em eterna alegria e gozo na presença do Senhor, vale a pena. O cristão precisa ter o seu coração naquilo que Deus lhe concedeu, mas precisa ter prioridade dentro do seu coração naquilo que é plano de Deus para a sua vida. O melhor de Deus para Israel fazia parte do plano do Senhor. A única maneira que Deus encontrou foi através do cativeiro, do sofrimento e da dor. Mas agora Deus estava colocando em prática um plano de reconstrução e de restauração na vida do seu povo. E a gente precisa compreender isso como um plano de recomeço. Esse é um dos pontos principais que a gente deve analisar esse texto e aplicá-lo na nossa vida. Porque certamente que há pessoas aqui que estão passando por um momento de reconstrução de algo nas suas vidas. Eu não sei como andou, a sua vida familiar, não sei como está hoje. Eu não sei como estava a tua vida profissional, não sei como está hoje. Mas são duas áreas da nossa vida que falam muito forte, sobre as quais a nossa vida espiritual interfere diretamente. E a gente precisa compreender que todo o processo de reconstrução e restauração, para que ele aconteça da melhor maneira possível, nós precisamos zelar primeiramente pelo campo espiritual da nossa vida. Aí eu te convido a refletir. Que correlação você fez? Qual correlação você está fazendo com o que você viveu no passado, com o que você está vivendo hoje e com a projeção que você faz acerca do seu futuro? Que correlação tem isso com o seu relacionamento com Deus? Você pode ter a certeza de que Deus está no controle da sua vida? Sem uma reflexão a respeito dessas perguntas, a gente não consegue evoluir na interpretação da mensagem de Deus, não só nesse texto, mas em toda a Bíblia. Ponto de partida e o principal de todos é a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Um outro ponto que a gente precisa meditar é que a gente percebe que nesse texto há uma indicação de que Deus valoriza isso. É que no percurso da ação de Deus sobre a nossa vida, existe um fator importante que se chama disponibilidade nossa.
Esse é um fator muito importante. Como que você tem se apresentado a Deus? Qual tem sido a disponibilidade que você tem dado ao Senhor para que Ele possa te usar, para que Ele possa até mesmo te abençoar? Porque às vezes, irmãos, nós cometemos um erro de pensarmos que no nosso relacionamento com Deus a gente vai pedir e a gente vai receber, que as coisas vão cair do céu como cai a chuva. Mas na maioria das vezes a gente vê Deus desenvolvendo de uma forma muito didática e pedagógica os seus ensinamentos na nossa vida, usando até mesmo como instrumento pedagógico esse momento que estamos vivendo. E usando também as nossas próprias orações, ou seja, aquilo que você tem focado nas suas orações como um tema principal do seu relacionamento com Deus no momento em que você está vivendo, é justamente o eixo temático que Deus usa para tratar seu coração. Então, se tem sido um tema prioritário na sua vida, é justamente aí que Deus vai começar a operar, porque Ele vai usar a sua própria ansiedade para poder ter a sua atenção e obter um melhor rendimento nesse processo de ensino-aprendizado que Ele faz conosco. O que afligia o coração do povo de Israel era aquele cativeiro. Eles não viam a hora de ir embora para casa. Deus foi tratando. Apesar de não ter o templo, eles tinham, o início das sinagogas foi lá, eles se reuniam para estudar a Bíblia, para não se esquecer. Eles voltavam-se na direção do templo lá de Jerusalém e faziam as suas orações voltados para lá. Muitas vezes esses princípios religiosos são detalhes que até nos auxiliam no reforço da nossa fé. Lá no cativeiro o povo se voltava para Jerusalém, porque estavam presos ao templo de Jerusalém como sendo o lugar onde Deus habitava. Até mesmo Ciro, o rei da Pérsia, fala isso no seu decreto. Havia esse conceito. Hoje não mais há esse conceito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós através do seu Espírito. E o quanto nós temos nos apresentado enquanto templo de Deus para recebermos Deus dentro de nós. Se dentro de um templo a gente cultua o Senhor, você tem percebido acontecer diariamente, continuamente, um culto ao Senhor dentro do seu coração? É maravilhoso a gente lembrar da história bíblica, ver que quando Deus deu a Moisés, lá no deserto, um outro período que o povo viveu, e deu a direção para que ele construísse o tabernáculo. Dentro do tabernáculo, Deus deu ordem para que o fogo de uma lamparina nunca se apagasse. E aí eu faço uma correlação com a nossa vida hoje. Sendo o fogo a metáfora que Deus usou na Bíblia para relacionar com o seu Espírito Santo. Você, enquanto templo de Deus, tem se esforçado para a manutenção dessa chama do Espírito Santo sempre acesa dentro de você. É muito bom e é muito fácil a gente querer os milagres de Deus, a gente querer a proteção de Deus, a provisão do Senhor, os seus suprimentos sobre nossas vidas em tudo que a gente vive. Mas nem todos nós temos nos esforçados para que a chama do Espírito Santo, que é Deus em nós, se mantenha sempre acesa e viva dentro dos nossos corações. O primeiro ponto que a gente vê é a disponibilidade nossa. A gente quer que Deus esteja disponível a nós o tempo todo, mas a gente não quer estar disponível para Deus o tempo todo. Olha o texto que nós lemos de Esdras capítulo 1, agora olhe no versículo 5. Diz que então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, que constituem o território de Israel do Sul, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a reconstruir o templo do Senhor. Todos aqueles a quem Deus despertou os seus corações. Deus tem despertado o teu coração hoje, meu irmão? Você tem percebido um toque de Deus? Porque se isso não está acontecendo, tem algo de errado.
Nós precisamos sentir todos os dias das nossas vidas esse despertamento espiritual, que é uma ação direta de Deus, que Deus está vivo e ativo através do Espírito Santo dentro de nós. Versículo 6, diz que todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. E além disso, versículo 7 diz que o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, aqueles que Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém, quando destruiu Jerusalém e destruiu o templo, e tinha colocado no templo do seu Deus. Irmãos, o texto mostra uma lista de pessoas que se disponibilizaram para que esse plano de Deus de restauração, de reconstrução e de recomeço nas suas vidas pudesse acontecer. Ou seja, Deus poderia com estalar de dedos fazer tudo de volta, entregar um templo prontinho para eles, entregar Jerusalém com os muros melhores do que estavam antes, mas Deus quis fazer isso através deles. Preste atenção que talvez você esteja hoje querendo uma ação direta de Deus lá na sua casa, na sua vida, mas talvez o que Deus esteja querendo te ensinar hoje é que Ele não vai te dar tudo prontinho. Ele quer fazer tudo isso a partir de você. E Deus considera isso. Ele começa dizendo, versículo 5, então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim foram os primeiros arrolados aqui. Eu acho lindo que a gente vê sempre Deus agindo, considerando família. Deus leva em consideração o chefe da casa, o chefe do lar, o homem como líder da casa. Deus envolve nos seus planos as famílias trabalhando juntas, unidas por um único propósito. Isso é maravilhoso, irmãos. Segundo lugar, os líderes religiosos, os sacerdotes dos levitas. Em terceiro lugar, os vizinhos dos judeus. Temos que lembrar que eles estavam ainda no território que agora era do Império Medo-Persa, mas que antes era do Império Babilônico. E se era costume de Nabucodonosor exilar as pessoas dos lugares dominados para o território babilônico, então havia ali vizinho de todo tipo de lugar. Deus não fez distinção de ninguém, ou seja, eu estou querendo fazer um milagre na vida do meu filho, e eu quero que os vizinhos dele participem para presenciar e testemunhar da minha ação sobre a vida deles. Então, em primeiro lugar, ele chama os líderes das famílias e as famílias por consequência, que era o alvo de Deus, o alvo da ação de Deus. Mas Deus usou seus líderes, Deus usou os líderes religiosos, sacerdotes levitas, Deus usou os vizinhos, e Deus usou o rei Ciro, que era o rei da Pérsia. Ciro não tinha interesse nenhum nisso, mas pela soberania de Deus, que o visitou e falou diretamente com ele, ele obedeceu ao Senhor. Ou seja, mesmo não sendo, entre aspas, um crente, ele foi um instrumento usado por Deus. Então Deus usa quem Ele quer, amém, irmãos? No tempo que Ele quer. Quem somos nós para dizermos para Deus quem Ele vai usar? Uma das lições que a gente tira desse contexto é que o nosso envolvimento físico, espiritual, material, até mesmo financeiro, e a gente vê isso por parte dos reis, depois a gente vai ver por parte dos líderes religiosos que deram exemplo, todos contribuíram. O nosso envolvimento em todas as áreas vai mostrar para os outros e para nós mesmos o quanto nós amamos a obra de Deus e o Deus da obra. Porque a questão não é só amar a obra de Deus, é amar o Deus da obra. Mas também a questão não é só amar a Deus. Quem ama alguém se envolve com as coisas concernentes à vida desse alguém. Você ama seu filho,
Você se envolve com a vida escolar, com a vida profissional, com a vida sentimental dele. Sim ou não? Então, se você ama alguém, você também se envolve com as coisas que afetam a vida desse alguém. E como que você vai dizer que ama a Deus? Como que você vai acreditar no seu amor por Deus, se você não está nem aí para aquilo que é a obra de Deus? E eu não tenho direito, você não tem o direito de escolher em qual área da obra de Deus seu coração tem que estar envolvido. Você tem que ver a obra de Deus como um todo, como um todo. Mesmo que Deus te indique especificamente algo que você precisa fazer, algo que você precisa se envolver, mas você não pode perder a visão do todo. A gente tem que desenvolver isso na nossa vida, irmãos. Uma outra lição que a gente pode extrair desse texto é que não existe restauração e reconstrução perfeita sem levar em conta o cuidado para manter a identidade daquilo que se reconstrói. Vamos nos ater ao conceito da palavra reconstrução. Quando você vai fazer uma reconstrução, você precisa construir algo que se perdeu, algo que não existe mais. E se você quer reconstruir, então você tem que construir da mesma forma que era antes. Senão você vai fazer uma outra construção, você não vai fazer uma reconstrução. A restauração nem sempre exige que algo tenha se destruído completamente. Às vezes é a sua casa, por exemplo, está precisando de uma restauração, e você olha para uma casa assim, aquela tinta está desbotando, né? Você já chama um pintor, compra a tinta e passa lá, ela parece ser novamente uma casa novinha. Isso é restauração. A gente, às vezes, precisa passar por reconstrução ou restauração, dependendo do grau de comprometimento que a vida e os nossos pecados exerceram sobre nós, sobre as nossas coisas, até mesmo sobre famílias. Talvez você esteja hoje com a família destruída, ela precisa e pode ser reconstruída. Talvez você esteja hoje com o seu coração desgastado pelas decepções. Você precisa de uma restauração. Basta um esforçozinho e tudo ficará como novo. Maravilhoso. Mas são coisas necessárias. E quando você fala em restauração, você tem que restaurar, dar novamente a mesma forma. Manter a identidade. Às vezes o que está acontecendo na nossa vida hoje é uma perda de identidade. Você se converteu um dia, você entregou sua vida a Cristo, mas hoje você já não vive mais como um cristão. Você só tem um nome, mas perdeu a identidade cristã. Você sabe como Deus te ouve, ou como Deus pode te ouvir, como você pode ser ouvido por Deus, mas você não ora mais, ou quando ora, nem você acredita que Deus está te ouvindo. Tal é o estado deteriorado que você permitiu chegar à tua vida espiritual. Será que a gente tem tido esse zelo com a identidade cristã que um dia recebemos do Senhor? Capítulo 2, no versículo 1, diz assim: esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Eles tinham lá as anotações de todos que tinham saído de Jerusalém, eram esses que estavam sendo permitidos voltar. E depois o texto mostra um outro detalhe muito importante. Alguns não foram considerados aptos para exercer suas funções religiosas, porque estavam mostrando que as suas atitudes corromperam, se não destruíram, deterioraram o seu relacionamento com Deus. Olha no versículo 61 desse mesmo capítulo 2.
Aquelas pessoas tinham perdido a sua identidade original de judeu. Versículo 61 diz: e dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Cós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado pelo nome do sogro. Eles procuraram pelos seus registros de família, mas não conseguiram achar, e foram considerados impuros para o sacerdócio. Gileade era uma terra próxima, vizinha ao território de Israel. Depois foi tomado, aliás, pelo povo de Israel, mas as pessoas que lá habitavam eram dos cananeus. Assim como tinham os ferezeus, jebuseus, tinham os gileaditas. E Deus tinha determinado a Moisés que os filhos de Israel não se casassem com as filhas de outros povos. Esse homem, que estava elencado segundo os sacerdotes, ele se casou com uma gileadita, e portanto ele foi considerado impuro para o exercício do sacerdócio. Ou seja, ele perdeu a sua identidade sacerdotal, porque ele não se importou com ela. Assim como Sansão também, que aliás foi a origem de toda a sua queda. Então a gente precisa, irmãos, estar atento hoje àquilo que compromete, que corrói a nossa identidade cristã. Em quem o nosso coração tem se aplicado, em quem e em que? O que nós temos permitido dominar os nossos sentimentos? A gente precisa, para deixar Deus restaurar a nossa vida na área que for, olhar primeiro para esse campo da nossa espiritualidade. E às vezes o problema vai estar lá. Você corrompeu o seu relacionamento com Deus e deteriorou a sua identidade cristã. Uma das coisas que nós temos que fazer é tomar cuidado com os jeitinhos que às vezes a gente quer dar para resolver os problemas. Os ajustes de consciência que a gente faz, isso é pecado, mas para essa situação aqui Deus vai relevar. E o jeitinho brasileiro é muito conhecido dos irmãos, e às vezes a gente aplica esse jeitinho brasileiro nas coisas de Deus, Deus da igreja cristã brasileira. O Deus que não faz concessões, mas que às vezes a gente faz em nome dele. São os atalhos que a gente precisa tomar cuidado. Dificilmente Deus vai te apresentar um atalho, caminho mais fácil, até porque Jesus falou que o melhor é a porta estreita, o caminho estreito. E não é porque está dando certo alguma coisa na sua vida, que é o certo. Porque Satanás faz muitas vezes que as coisas venham a dar certo. Você vai ficar assim muito alegre, né? Com os presentes que você está recebendo, mas você precisa estar atento à origem desses presentes. No processo de restauração da vida de uma pessoa que pecou, e que perdeu tudo, talvez, ou alguma coisa, o arrependimento tem que estar presente, irmãos. E ele pressupõe que essa pessoa deve voltar para a sua comunhão original com Deus. Amém? Se você não quiser voltar à sua comunhão original com Deus, não tem nenhum indício de arrependimento na sua vida. Não adianta querer dizer que, eu errei, o Senhor me perdoa, mas você continua no mesmo caminho. Arrependimento é você mudar, deixar de fazer o que estava fazendo e voltar a uma posição original com o Senhor. Por último, eu percebo nesse texto, irmãos, dentro desse contexto histórico do que aconteceu com Israel, e sempre aplicando a nossa vida como sendo nós o Israel de Deus hoje, eu percebo que Deus requer de nós algumas atitudes para que se conclua em nós o processo de restauração, de reconstrução. Olha comigo o versículo 68 e 69 do capítulo 2. Diz que quando eles chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém,
Então, Esdras começa falando do decreto do rei, determinando que eles saíssem e que fossem em direção a Judá, a Jerusalém, alguns. E agora no capítulo 2, versículo 68, ele já diz: chegando em Jerusalém, aonde estava o templo do Senhor, e qual era o estado do templo do Senhor, irmãos? Completamente destruído, não precisava de uma restauração, tão somente ele precisava de uma reconstrução. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, eles deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Foi o total da oferta que eles levantaram para a reconstrução do templo. Em primeiro lugar, eu vejo que eles compreenderam que era necessário fazer o que Deus estava mandando. Em segundo lugar, eu percebo que voluntariamente eles compreenderam que para fazer o que Deus estava mandando que eles fizessem, era necessário que eles dessem algo que Deus não estava dizendo para eles darem, mas eles deram. Isso é voluntariedade. Voluntariedade é quando você faz algo que não foi exigido de você. Ninguém mandou você fazer, mas você viu que era necessário que fosse feito, para até mesmo que aquilo que você tinha que fazer fosse feito melhor, da melhor maneira. E para mostrar que o seu coração estava envolvido naquele processo, você permitiu que as coisas que você tem, a nível de conhecimento, o seu ser, seus sentimentos, os seus bens, o que você tem, você permitiu que também se envolvessem naquilo que era a obra de Deus. O nosso serviço a Deus, ele acontece em todas essas dimensões. A nossa vida, ou seja, o nosso tempo, que qualidade de tempo você tem ofertado à obra de Deus? Os nossos relacionamentos, os nossos empreendimentos, você acha que você tem empreendido no reino de Deus, irmãos? Eu vejo muita gente muito preocupado nos seus próprios empreendimentos. E se sobrar alguma coisinha, empreende no reino. Tem gente que não empreende nada. Empreender no reino de Deus não significa só ofertar para que aquilo que está sendo feito pelo reino de Deus aconteça. Não, é você se disponibilizar para sonhar alguma coisa para o reino de Deus e se apresentar para ser um protagonista dessa ação. É maravilhoso isso, irmãos. Você receber um sonho de Deus para algo que não é seu, é algo para o reino de Deus. Você se apresenta, você vai, você vê Deus te suprir em tudo aquilo que é necessário, você vê aquilo acontecer, e você vê Deus se manifestar naquilo que você está fazendo, e você se inclui dentro desse projeto de Deus, a sua família se inclui dentro desse projeto de Deus. As coisas fluem, é o certo que está dando certo. Nem sempre o que está dando certo é o certo, mas o certo sempre vai dar certo. As bênçãos de Deus nem sempre caem do céu como chuva, mas na maioria das vezes elas demandam o nosso envolvimento, o nosso esforço, até mesmo para o nosso crescimento. Amém? Você tem se permitido se envolver assim naquilo que é de Deus? Voluntariamente. Tem gente que se limita a fazer o que Deus fala que tem que ser feito, e tem gente que faz dentro da direção dada por Deus, voluntariamente, algo a mais, que seja aprovado por Deus. E aí, eu quero encerrar com o texto de 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6 com os irmãos. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, com tristeza, ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Versículo 8, e Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça,
para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Ora, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial de vocês, ou seja, o serviço cristão de vocês, o que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão ao Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a gente possa crer nessa palavra. Não creia no Evangelho pela metade. Não escolha os textos da Bíblia nos quais você vai acreditar. Creia num Deus por completo. Creia e obedeça a sua palavra por inteiro. E assim, você não será a pessoa responsável pelo cessar das bênçãos de Deus na sua vida. Pelo contrário, você estará fazendo aquilo que Deus determinou que você fizesse, para que você participasse desse processo de reconstrução, de restauração daquilo que se perdeu durante sua vida. Amém?